tenha que sair dessa vez. Foi, Fernando, deu certo. Semana passada o Google não sei por que te tirou, tá? João, você me mandou um e-mail com uma pergunta da aula passada. Eu pediria, porque talvez a sua dúvida seja uma dúvida de todo mundo. Se você não se sentir constrangido, trazer a pergunta para cá para a gente começar a aula com essa pergunta e depois a gente vai para o mérito da aula de fato. Pode ser? Eu posso fazer isso, mas eu pediria para ler a pergunta. Vai lá, pode ler, manda ver. Tá, pera só um instantinho, só para eu abrir o e-mail aqui que não estava aberto. Pera. Tá bom, quer que eu leia? Eu tenho aqui. Não, pode ser, pode ler. Tá bom? Olha só, então a pergunta do João foi, tá? Os cartalistas dizem que higher powered money, ou dinheiro de alta potência fornecido pelo governo, em forma de dívida, tem intenção de exclusivamente financiar os gastos do governo e que este high powered money, tá? Dinheiro de alta potência, hot money também a gente chama, é consumido por impostos. Inclusive, eles colocam que a cobrança de impostos que gera demanda por moeda. Mas várias perguntas ficam no ar. A lógica de que qualquer superávit do governo só pode ser garantido pela diminuição de ativos financeiros na mão do setor privado só faz sentido internacionalmente, levando em consideração a pouca quantidade de moeda de reserva internacional, ou moeda conversível, apesar de ter dúvidas sobre a equivalência dos dois conceitos. Tudo bem? Outra coisa, e a sua dúvida é pertinente, tá? Outra coisa é que, por um lado, shadow banking e derivativos como CDS, FUDRES, podem suprir reservas sem intermédio do Banco Central. Por outro lado, financiamento com o objetivo de recompra de ações, dumping ou tesoramento também pode pressionar a geração de reservas extras que, como não se tornarão investimentos de senso, só conseguem reservar seu valor pressionando o governo com serviço da dívida. Pela premissa da identidade macroeconômica da poupança, quero dizer, esse serviço da dívida, há uma constante necessidade do Estado, frente ao desafio de se obrigar a fazer uma redistribuição de renda regressiva para sequestrar as poupanças da classe média continuamente para alimentar as reservas parasitárias, a não ser que o país tenha condição de sustentar indefinidamente uma dívida crescente. Caso contrário, a inflação crescente, quando essa reserva lentamente se transformar em consumo. Tá? Resumidamente, quero saber se a seguinte sentença faz sentido do ponto de vista cartalista. A demanda por moeda é endogenamente insustentável, dado o ciclo econômico e a preferência pela liquidez. Ela só sustentaria caso houvesse condições políticas para que o Estado possa destruir o dinheiro gerado via tributação progressiva e caso não queira gerar recessão e redistribuição de renda. Tá? Então, bem, a sua pergunta, João, eu achei interessantíssima, ela é super abrangente, tá? E assim, você, de certa forma, eu achei muito boa quando eu li, porque você está na cabeça com todos os agentes da economia, tá? A economia, inclusive quando a gente tem um setor externo, ela, em última instância, é um sistema fechado, tá? Um sistema de fluxos e estoques fechados, tudo bem? Porque a gente não faz transação com nenhum outro planeta do universo, né? Então, vamos lá. Tá? O Estado, na perspectiva cartalista, em tese, tá? Ele é, digamos, o agente dinâmico, ele vai fazer a demanda, a primeira e inicial da sociedade, ele vai colocar a moeda em circulação e depois ele vai tributar para poder retirar a moeda de circulação, tá? Destruir reserva, e, além disso, para poder fazer com que as pessoas demandem moeda. Aqui não tem nada novo, você disse isso daí no seu e-mail. Agora, a questão da progressividade, da regressividade, ela já é uma questão muito mais da maneira pela qual uma sociedade estrutura, tá? O quanto cada segmento social, ou cada classe social, vai devolver de reserva para o Estado. Tudo bem? Então, o MMT, tá, ele não vai fazer uma discussão mais específica sobre a maneira pela qual a tributação tem que se dar. Ele vai dizer da maneira pela qual a tributação tem que se dar para o âmbito da relação monetária e fiscal. É nesse sentido que eles estão preocupados. Agora, claramente, se você perguntar para alguém, tá? João, poderia ligar o microfone? Está um pouco ruim, tá?
Então, se você perguntar para alguém do MMT, é claro que de imediato eles vão comentar da necessidade de que a tributação seja progressiva, tá? Isso quer dizer basicamente o seguinte, de que aqueles que no processo de dinâmica econômica efetivamente privada acumularam mais recursos, tá? E eles podem acumular recursos tranquilamente para uma ação privada, de eles pegarem recursos e investirem, tá? Inclusive nesse sentido, vou fazer um parênteses aqui, mas dentro da teoria da MMT, se uma pessoa já está gastando o seu dinheiro, tá? Ela não está demandando, de alguma forma, por exemplo, dívida pública, tá? Então, se ela não está demandando dívida pública, ela já está distribuindo riqueza para aqueles que essa pessoa está contratando. Então, tem o processo de distribuição de renda no MMT, tá? Ele não vai ser dado especificamente pela relação monetária fiscal. É isso que eu quero chamar mais atenção. Agora, isso quer dizer que a MMT negligencia isso? Não, de maneira nenhuma, tá? Tanto não negligencia que a lógica do MMT tem por trás, com a ação econômica do Estado, fazer o empregador de última instância, o que seria já, tá, uma forma de pegar e passar renda para pessoas que estão sem renda, tá? Ou seja, aquelas pessoas que não receberam do setor privado o seu emprego, receberiam do setor público, né? Agora, o pormenor da distribuição de renda, seja uma tributação progressiva, ou seja, quem é que vai receber o gasto, tá? Isso daí, bem, o MMT, na sua lógica mais geral, não vai colocar, mas o que não impede também pessoas de fazerem avanços do MMT nesse sentido. Dá para entender? O que eu estou querendo chamar a atenção é que o MMT vai explicar muito mais as relações do que ficar preocupado, por exemplo, em ditar que a tributação tem que ser progressiva, isso de partida tem que ser progressivo. Pode falar. Não, é que... É que, na verdade, eu não tinha lido, quando eu mandei essa pergunta, eu não tinha lido ainda aquele texto que você mandou para a aula de hoje, falando sobre a política do Keynes para o pós-guerra, né? Não, para o período de guerra, na verdade, Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, o argumento que eu estava falando era mais naquele sentido do argumento de Keynes, não moral, né? Sobre a necessidade de distribuição de renda para, na verdade, garantir demanda. E daí, quando eu pensei nessa questão da tributação progressiva, era justamente para você não ser obrigado a fazer uma política de transferência de renda necessariamente para conseguir, digamos assim, pensar não só a distribuição de riqueza, mas a sustentabilidade dessa moeda que foi emitida, né? Porque só faz sentido essa moeda ser emitida se ela for entrar na economia real, porque senão, se ela começar a entrar nas reservas, não, enfim, se esse dinheiro for sequestrado por alguém que quer liquidez rápida para o dinheiro ficar entesourado, você não sustenta esse valor, digamos assim, né? Uma moeda que perde valor. O ato da moeda perder valor, a moeda tem duas formas de perder valor, tá? A que a gente está mais acostumado a ver é a moeda perder valor porque os preços sobem e a moeda não tem em si nenhuma forma de capitalização. Então, uma nota de R$10 vai comprar um refrigerante a 2, bem como vai comprar um refrigerante a 5, tá? E essa nota de R$10 não tem nada no valor de face que a faça ser capitalizado. Então, ela vai perder valor nesse sentido, é o sentido que a gente está acostumado. A moeda pode perder valor de outra forma também, que é a crítica que eu tenho ao MMT, tá? E que não serve muito para dólar, para euro, para libra, para franco suíço, para iene japonês, que é a perda do valor convencional. Tá? O que é isso? Uma das coisas que eu insisti com vocês na terça passada é da necessidade que vocês têm de entender a moeda como um elemento convencional. Tá? A moeda não tem lastro, a gente só usa a moeda porque a gente confia na moeda. E se a gente socialmente começa a duvidar da moeda, a gente não vai manter riqueza nessa moeda. E a razão pela qual a gente não acredita na moeda, portanto, que a gente duvida da moeda e não a usa como mantenedora de riqueza que a gente tem, tá, é um conjunto grande de ações. Por exemplo, se a gente parar para pensar,
a política fiscal no Brasil ela foi muito demonizada, tá? Sobretudo pós-Dilma Rousseff. Tem uma demonização da política fiscal gigante, que construiu um convencionalismo no Brasil, uma ideia convencional de que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem recurso, que a gente não pode, por exemplo, agora, fazer gasto fiscal, que o dinheiro acabou, o que, em última instância, não é verdadeiro. Tá? Isso é o âmbito convencional. O Brasil tem um outro âmbito convencional muito forte, que é aquele que a gente está batendo há algum tempo, de que imprimiu moeda, vai ter inflação. Bem, isso é uma convenção, isso é um dogma, em última instância, é uma crença. Tá? Se vocês pegarem agora as colunas de jornais que vieram depois daquele artigo que eu assinei com outros 7 economistas, tá? Na quinta para sexta passada, falando, vamos emitir moeda, tá? Se vocês pegarem as reações convencionais, por exemplo, o artigo do Samuel Pessoa, no domingo, tá? Que está negociando com o nosso, assim, ele está debatendo com o nosso. Ele está dizendo, em última instância, que se emitir moeda, o juro cair a zero, que é uma possibilidade, a gente abandonou o regime de metas de inflação, a gente deixou de fazer o enfrentamento da inflação. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Mas perceba, essa é a convenção. Isso é uma ideia. Tá? E o mais duro, é o que eu também tenho insistido com vocês, é o tanto que ideias movem, tá, o mundo. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente tem a moeda como uma convenção. Se a gente imprimir moeda no Brasil e a mídia, as pessoas, as redes sociais, o governo começar a falar que a moeda impressa, tá, vai gerar inflação, a gente, mesmo num caos desse, pode acabar fazendo com que as pessoas abram mão de usar moeda real e passem a usar moeda, sei lá, títulos públicos ou moeda dólar, como tinha na época da alta inflação, dólar paralelo, tá? O que elimina o caráter convencional da moeda. Então, esses são os dois âmbitos em que a moeda pode deixar de ser moeda ou pode deixar de reservar valor. Que o MMT fala muito, restrição real. A gente colocar mais movimentação na economia via setor público do que a economia é capaz de oferecer de bens e serviços, restrição real. 2, a MMT não fala disso, mas é a crítica pós-keynesiana que eu faço ao MMT, convenção. Né? Então, bem, nesse sentido, digamos, o MMT ele tá municiado sobre aquilo que pode fazer com que as pessoas percam a sua riqueza ou percam poder de compra quando há algum problema de excesso de emissão de moeda. Eles são muito claros para dizer que existe uma restrição real colocada. Tudo bem? Tem um outro ponto que é muito, muito interessante para o MMT e que você traz na sua colocação, João, que é o seguinte, olha, na economia não tem jeito, o sistema é fechado em última instância. Então, o déficit público, quando ele gera para o seu financiamento uma dívida pública, isso é uma riqueza privada. Né? E por que o momento de crise é interessante? Porque nesse momento, o que as pessoas querem é segurança. A maior segurança que elas podem encontrar numa economia é a dívida do Estado. Ela tem 2 chances. Ou ela vai pegar a dívida do Estado, como é aquilo que a gente oferece hoje, que é título público pagando, por exemplo, 3,75, que é Selic, tá? Em meio a qualquer outro tipo de investimento que exista nesse país, esse é o mais seguro disparado. Ou, em última instância, a pessoa pode estar numa vontade tão grande de ter moeda na mão, porque ela está tão preocupada com o futuro, que o Estado tem que oferecer é isso. É isso que é muito interessante no MMT. Tá? Por quê? Porque eles ressaltam o tempo todo a relação uma relação de estoques. Tá? Então, o fluxo de déficit público gera um estoque de dívida pública, que é um passivo da União. E esse passivo da União é necessariamente o ativo de alguém. Né? E é o ativo do setor privado. Né? Então, no fundo, o que o MMT ressalta muito é essa troca o tempo todo entre ativos e passivos dos componentes do sistema econômico, que são 4, basicamente. Público, setor público, tá? Bancos, e aqui setor público a gente tem 2, Tesouro e Banco Central. É isso daqui que forma. Né? E a gente pode colocar um quinto, que é o setor externo, mas de alguma forma tem troca aí dentro. E o interessante é isso do MMT, quando ele fala, olha,
No momento de crise, significa que as pessoas, elas não estão querendo comprar ativos de capital de outras pessoas, por exemplo, os empresários. Eles não querem comprar bens de capital. Então, o que a gente tem a oferecer é ativo financeiro. E o governo vai oferecer ativo financeiro desde que ele faça um gasto maior do que a arrecadação. Claro, se a gente coloca o resto do mundo, foi uma boa questão que você trouxe também, o setor privado pode buscar ativo financeiro do resto do mundo, mas ele vai ter que correr o risco contábil da taxa de câmbio aí dentro. Ele vai ter que correr esse risco. Então, por exemplo, se a pessoa compra um bando de ativo no exterior, tá? E o câmbio desvaloriza lá para ela, isso significa que quando ela trouxer a riqueza dela em reais, ela está mais pobre, né? Então, a pessoa vai ter que correr esse risco. E num momento como esse de crise, ninguém quer correr risco. Por isso que o setor público tem essa posição privilegiada. De falar, não, eu estou pagando, sei lá, 3% pela riqueza de vocês, tá? Mas quando eu faço a tomada da riqueza de vocês e gasto isso, eu empurro a economia. Então, tudo bem se vocês querem ter 3%. Eu, o setor público, quero empurrar a economia para evitar desemprego, para evitar fechamento de lojas, destruição de riqueza, tá? E nesse momento eu trago mais um elemento que você trouxe ali, que são os vários ativos privados. Esses vários ativos privados são trocas também que o setor privado faz com o setor privado, tá bem. Agora, eles são muito mais arriscados do que você trocar com o setor público nesse momento, né? Então, alguém que emprestou lá no âmbito privado, então, o agente privado A emprestou para o agente privado B, o agente privado B, por alguma razão, não conseguiu ter de volta seu recurso, tá? Ele não vai pagar o agente A e a gente teve uma destruição de riqueza lá no mundo privado. É por isso que agora, se tem um momento que a gente precisa usar dívida pública ou moeda, é agora. É exatamente agora. Beleza? Deu para passar? Porque você trouxe vários elementos. Deu para acompanhar? Deu sim. Beleza? Alguém tem mais questões? Então, vamos lá. Vamos para o tema da aula de hoje. É a nossa última aula, tá? É uma aula sobre a política, tá, macroeconômica pós-keynesiana. A gente vai analisar, basicamente, 4 políticas. Eu mandei para vocês as notas de aula mais cedo, tá? São as políticas fiscal, monetária, cambial e a última, política de renda, tá? E aqui a gente não vai estudar a política industrial, tá? E a gente não estuda a política industrial porque tem muito pouco feito sobre política industrial e sobre política comercial no âmbito pós-keynesiano. Tem um trabalho defendido ano passado, em agosto do ano passado, por uma tese de doutorado do Walter, da Federal de Uberlândia, tá? No programa de pós-graduação lá, eu fui banca, que é um trabalho muito bom sobre Keynes e a indústria. É um trabalho muito bom. Mas, mesmo assim, não foi um trabalho ainda de delimitar o que é a política industrial pós-keynesiana, e está aí um tema, tá bom para estudar. E política comercial pós-keynesiana, ou seja, a gente também conhece isso como protecionismo, tá? Ou abertura, tanto faz, mas alguma coisa relacionada a como a gente lida com o comércio externo, isso também precisa ser feito, tá? Então, são 2 lacunas aí que existem na literatura. Quem gostar de âmbito teórico de discussão, tá aconselhado aí a pesquisar, tá? Quem não gostar disso, não venha pesquisar âmbito teórico, porque senão a dissertação se torna um fardo e vocês largam o curso, tudo bem? Isso é comum, tá? Ainda mais nos tempos atuais, em que fazer pós-graduação é um ato de heroísmo, tudo bem? Porque é um desemprego de luxo certo, tá? Então, façam por satisfação pessoal e por dedicação ao país, sabendo que vocês vão estar contribuindo para a ciência aqui, mesmo sem receber de volta ou sendo chamados de marxistas culturais. E o bom é que eu estou gravando esse vídeo que fica exposto ao mundo depois, tá? Então, olha só, pessoal, vamos começar pela política fiscal pós-keynesiana, tudo bem? Aqui, tá? Olha que interessante. A gente está vivendo um momento no mundo que é um momento que todo mundo relembra Keynes, né? Agora é hora de gastar, agora é hora de gastar. E sempre tive um jargão que eu uso muito, as pessoas sempre comentam, na crise todo mundo é keynesiano, né? E eu sempre respondo, aí mora o problema, porque se a gente não fosse
anti-keynesiano fora da crise, a gente talvez não precisasse passar por tanta crise, tudo bem? Qual que é a lógica dessa fala minha, né, que eu estou trazendo? Bem, falar da política fiscal é falar da política que mais imediatamente tem relação com o lado que Keynes entende como sendo mais dinâmico e importante da economia, que é o lado da demanda. Política fiscal significa tirar poder de compra das pessoas em termos de política tributária, né, e colocar demanda efetiva na economia por meio da política de gastos. Política fiscal é isso, política tributária e política de gastos. Ponto. Né? Keynes olha para a política fiscal como sendo a mais importante política econômica, não porque ela é especial, não porque ela é fiscal, não é pela natureza específica dela, mas é pelo impacto dela no sistema econômico. O impacto da política fiscal no sistema econômico é direto, ela é demanda efetiva direta, tudo bem? Até por isso, a política fiscal tem uma capacidade de ser conduzida de uma maneira mais fácil e mais planejada do que a política cambial, do que a política monetária. Tá? Dentro da política fiscal, eu já disse para vocês, um âmbito é a política tributária, o outro é a política de gasto público. Dentro da política tributária, Keynes tem duas pegadas. Tá? Uma, a política tributária serve para financiar os gastos do governo. Tudo bem? Então, aqui tem uma diferença com o MMT. Para o MMT, a política tributária serve para destruir reserva. Tudo bem? O governo não precisa ter recurso para gastar. Para Keynes, tá? O governo tem essa capacidade de, efetivamente, comprar as coisas e depois pagar lançando moeda, mas não é isso que ele vai fazer. Tá? O governo vai conduzir, e aí a lógica da moeda convencional é muito importante. Tá? As pessoas precisam acreditar que a moeda reserva valor ao longo do tempo. Então, para o governo poder gastar, ele vai ter que fazer uma intermediação de arrecadação. Logo, para Keynes, um dos pontos centrais da política tributária é financiar a política de gasto público do governo. O segundo ponto central da política tributária para Keynes é distribuição de renda. Por exemplo, o que a gente mais vai ouvir falar em termos de política tributária pós-keynesiana é o que Keynes sugeria de se taxar herança. E a razão pela qual Keynes era favorável a se taxar herança é porque ele dizia, olha só, as pessoas precisam receber da sociedade riqueza de acordo com aquilo que elas contribuíram para a sociedade. Uma pessoa que está recebendo herança, ela talvez não contribuiu com a sociedade de acordo com o que ela está recebendo de herança. O pai, a mãe, o avô, a tia, tá? O benfeitor pode ter deixado a herança para ela. Esse cara, essa pessoa, essa mulher se dedicou, mas a pessoa que está recebendo, não. Então vamos taxar fortemente herança. Essa é a ideia, por exemplo, do que a política tributária é progressiva. Além do mais, claro, tá? Uma coisa que é óbvio, taxar mais quem recebe mais em termos de imposto direto. Tudo bem? Com muito mais níveis, alíquotas, que é o que a gente chama, de arrecadação. Então, Keynes estava consciente, muito consciente, da maneira pela qual a política tributária poderia gerar distorções em termos de desigualdade de renda na sociedade e também poderia corrigir distorções de alguma forma. Tudo bem? Beleza? Esse é o âmbito da política tributária em Keynes, tá? Mas, bem, esse âmbito da política fiscal que nós chamamos de tributária, que é a arrecadação de impostos, ele não é o âmbito central da política fiscal keynesiana. O âmbito central é a política de gasto público, tá? E aqui é muito interessante, porque toda vez que se fala em Keynes, eu tenho certeza que o que vem na mente de vocês é incerteza e expectativa. É interessante, eu tenho certeza que o que vem na mente é incerteza, né, uma palavra, a expectativa, déficit público, gasto público, gaste o que der, New Deal, né? Não, tá? Keynes não era esse cara. Interessante notar que a lógica da política fiscal expansionista keynesiana, nós aprendemos, sobretudo, não é lendo Keynes, tá? Nós aprendemos com quem?
ISLM, quando nós estamos numa situação de armadilha de liquidez, portanto, expectativas deterioradas e as pessoas só querem moeda na mão, qual é a política econômica que vai levar ao aumento do produto? Fiscal. Tudo bem? Nós aprendemos isso no ISLM. Agora, quem escreveu ISLM? Foi Keynes? Não. Né? Então, o fiscalismo, olha que coisa interessantíssima. A história do pensamento econômico é muito interessante. O fiscalismo do ISLM não é de Keynes em si. O fiscalismo do ISLM, quem colocou é um cara chamado Aba Lerner. Já viram falar? É a finança funcional que o MMT usa. Né? Agora, o MMT tem o que a ver com o ISLM? Nada. Absolutamente nada. Tá? Mas a solução da armadilha da liquidez no ISLM é uma solução fiscalista, que é chamada solução, tá, do ponto particular de equilíbrio keynesiano. Qual que é esse? Aquele em que tem armadilha pela liquidez e as pessoas só querem moeda. Preferência pela liquidez é máxima. Ali não adianta fazer política monetária que as pessoas não respondem. Então só resta fazer política fiscal. E qual que é a política fiscal no ISLM? Um choque deficitário. Então Keynes é deficitista, não sei nem falar essa palavra, mas ele é propositor de déficit público. Não. Tá? Aí, por outro lado, as pessoas olham também para a política de gasto da política fiscal keynesiana e dizem, na teoria geral, Keynes tem uma passagem lá em que ele vai dizer que numa situação de crise é melhor botar as pessoas, tá, para furarem buracos, enterrarem as coisas e depois empregar essas pessoas para tirar. Mas percebam, numa situação de quê? De crise. Tudo bem? E aí digo para vocês, ó, tem um monte de teoria geral ali, tem uma porrada de teoria geral ali na minha estantinha de Keynes. Né? Quantas vezes Keynes fala sobre déficit público, déficit orçamentário, tá? E política fiscal na teoria geral? 8. Né? 8 vezes. Quantas vezes ele fala de política monetária? 33. Tudo bem? Estou chamando a atenção também que se a gente quiser entender a política fiscal pós-keynesiana, não vai ser na teoria geral que a gente vai encontrar isso. Né? Onde é que a gente encontra a teoria fiscal pós-keynesiana? Tá? Ou seja, de Keynes. Né? No volume 27 dos Collect Readings do Keynes. Tá? E o que Keynes vai dizer sobre a sua política de gasto público lá? Ele está nos idos dos anos 40, fazendo uma discussão sobre um plano da construção do Estado de bem-estar social no Reino Unido, e lá Keynes vai dizer o seguinte, olha, a política fiscal, ela deve ser conduzida, tá? Aqui eu já estou falando da política de gastos, então, ela deve ser conduzida como uma política tributária para financiar os gastos públicos, e em termos de gasto público, a gente precisa ter um orçamento bipartite, portanto, um orçamento com duas partes. Quais são essas partes? Tá? Um orçamento que a gente vai chamar de orçamento ordinário ou orçamento corrente, e esse orçamento financia os gastos públicos com os serviços públicos que o Estado oferece à população sob sua guarda. Então, é a escola, tá? É a saúde pública, é a defesa, é talvez alguma coisa de assistencialismo, alguma coisa de previdência. Isso é orçamento corrente. É um orçamento de gasto público, tá? Esse orçamento deve ser equilibrado, mas, se possível, ele tem que ser superavitário. E por que ele tem que ser superavitário? Porque o superávit desse orçamento ordinário, tá, precisa ser passado para o outro lado do orçamento, porque se o orçamento é bipartite, a gente fala do ordinário, tem um lado. Qual é o outro lado? O outro lado é o orçamento de capital. Esse é o principal instrumento de estabilização econômica da política macroeconômica keynesiana, e ele não está na teoria geral, vocês não o encontrarão no ISLM nem no MMT. Vocês vão encontrar isso no volume 27 dos Collect Readings de Keynes, ou nesses textos aí que eu passei para vocês de referência bibliográfica. Né? E o que é o orçamento de capital? É um orçamento que faz investimento público. E ele faz investimento público para ser estabilizador automático do ciclo econômico. Esse orçamento tem dotação própria, mas percebam, é importante que o orçamento de corrente tenha superávit, tá? Porque assim a gente consegue jogar para o orçamento de capital um volume de recursos maior
para que ele possa fazer uma série, um programa, todo um plano de investimentos de longo prazo que ajudem a economia a se estabilizar automaticamente. Tudo bem? Beleza até aqui? Tá? Diz para vocês, tá, que a lógica do orçamento keynesiano de capital keynesiano é uma lógica de orçamento que estabiliza automaticamente o ciclo econômico. O que isso quer dizer? Aquela história que eu comecei a conversar com vocês sobre o mundo só ser keynesiano, que pena, na crise. O que quer dizer estabilidade automática? Tá? Estabilidade automática é setor privado está indo super bem, investindo um monte. O que acontece com o orçamento de capital keynesiano? Diminui seus gastos. Setor privado começa a demonstrar claramente que está indo mal. A gente está lá em 1º de março de 2020. O setor privado olha para a China, olha para a Itália, olha para a Espanha, já tem o primeiro caso confirmado no Brasil pós-carnaval. O setor privado fala, eita, o que vai acontecer? Não sei, o que eu vou fazer? É colocar dinheiro no bolso. O que o setor público tem que fazer no orçamento de capital? Aumentar gasto, aumentar investimento público. Tudo bem? Então, estabilização automática não significa, isso tem que ficar bem claro, último recurso. Não é o gastador de última instância. Tudo bem? Como lá no Banco Central a gente vai ver. Para o caso da política fiscal, não existe essa figura de gastador de última instância em Keynes. Isso, dirá Keynes, só acontecerá quando, mesmo fazendo, tá, uma série de investimentos no orçamento de capital, a economia for para uma recessão. Aí, nesse instante, Keynes, por exemplo, vai falar, agora, entra em déficit público, gasta mais do que arrecada, toma dinheiro do setor privado, coloca em circulação, porque agora, tá, numa péssima analogia, mas vou usar, é o paciente chegando na UTI, a gente tem que entubar. Mas o grande lance para Keynes é evitar que a gente chegue nesse nível, tá, de arrefecimento de demanda efetiva, ou que é a mesma coisa, de crise. Tudo bem? Beleza? Logo, só para recapitular, a política fiscal keynesiana no âmbito dos gastos, tá, tem 2 orçamentos. O corrente, que é pagar serviço público que o Estado oferece à população, e orçamento de capital, que é, tá, um vasto programa de longo prazo, em que o Estado vai investir, ele vai construir capital social, tá? E ele vai, com isso daí, não só oferecer a infraestrutura sobre a qual a estrutura privada vai surgir, mas ele vai também ou colocar, tá, gasolina no motor da economia quando a economia privada for mal, ou ele vai pisar no freio do setor público, tá, quando o setor privado estiver indo muito bem. Tudo bem? Percebam, ele é tanto de arrefecimento quanto de estímulo. Claro, de acordo com a conjuntura econômica. Esse programa de investimento público no orçamento de capital keynesiano jamais deve competir com o setor privado. Jamais. A lógica de Keynes, nunca se esqueçam disso, é por isso que os meus amigos marxistas não gostam muito de Keynes, mas a lógica de Keynes era salvar o capitalismo. Então, quando ele está falando toda essa lógica do orçamento de capital, é para que o setor privado funcione da melhor forma possível. Tá? Ah, mas é a desigualdade de renda do capitalismo, Keynes dirá, é um dos seus 2 principais problemas. 1, desigualdade de renda terrível. Tá? 2, desemprego involuntário, que provoca ainda mais desigualdade de renda. Tudo bem? Contra o desemprego involuntário, nós lutaremos via orçamento de capital. As outras políticas macroeconômicas, monetária, de renda, a cambial, também são importantes. Tá? Mas a que estabiliza o ciclo, portanto, evita desemprego, sobretudo, é a política fiscal via orçamento de capital. Então, não faz sentido o Estado competir com a iniciativa privada. Logo, o Estado não deve abrir nesse exato instante, se a gente estiver falando de Brasil, por exemplo, tá, um aeroporto novo lá em Guarulhos. Tá? O Estado, nesse exato instante, não tem que abrir um metrô com o mesmo trajeto da linha 4. O Estado, nesse instante, tá, não tem que abrir um jornal para competir com os jornais que existem por aí. Estou dando exemplo crasso.
mas é para isso mesmo. Eu quero mostrar para vocês que a lógica do setor público nos seus investimentos é construir uma demanda do setor privado e uma infraestrutura sobre a qual o setor privado possa ampliar seu investimento e sua construção de riqueza social. Perguntas? Professor, eu fiquei com uma sensação também ao ler o texto de que parte dessa política também de gasto público com capital, ela serviria também para ancorar a expectativa dos agentes privados. Então, você diminuiria o próprio ciclo de queda dos investimentos, um ciclo que não se dá só na crise, não, um ciclo normal da economia, digamos assim. Não, perfeito, João, perfeito. Assim, o gasto, a política econômica keynesiana como um todo, monetária, cambial e fiscal, também a de renda, mas sobretudo essas três, que são as mais usuais, elas servem para ancorar a expectativa mesmo, né? Porque a ideia é a seguinte: vamos pensar para frente, enquanto empresário, e tentar enxergar um futuro. Hoje, por exemplo, qual é o futuro que a gente enxerga? Nada. Mas, se existisse um programa, tá? Tipo o orçamento de capital keynesiano em ação, pelo menos o empresário poderia falar o seguinte: não, eu sei que o Estado está fazendo uma política de investimento, tá, de mais longo prazo, eu sei que pelo menos essa demanda existe no país. Então, a lógica de ancorar a expectativa, tá, vem nesse sentido. Tudo bem? E, inclusive, tá, no momento, vamos pegar um momento de aquecimento econômico muito intenso, em que a gente pode ter indícios de excesso de demanda contra uma dada oferta e, portanto, inflação, tá? Se o empresário sabe, se a sociedade sabe que naquele instante o setor público vai comprimir seus gastos, tá, para não forçar mais demanda contra uma dada estrutura produtiva, mesmo a expectativa de inflação vai se arrefecer. Isso é ancorar a expectativa. Em meio à incerteza e à subjetividade que tá, olhar para o futuro e imaginar um cenário, a objetividade da ação do setor público é fundamental. Isso quer dizer ancorar a expectativa. Professor, outra pergunta. Quando você falou sobre competir com a iniciativa privada, né, que o Estado não deve competir com a iniciativa privada nessa modalidade de gasto. E a iniciativa privada estrangeira? Faz sentido competir com ela? Na ideia de Keynes, a gente vai ver o que é o setor, o que é a relação com o setor externo daqui a pouco na política cambial. Né? Agora, bem, não tem uma especificidade muito grande também em Keynes para dizer, não, se a gente precisa de uma indústria automobilística no país, vamos criar uma estatal que produza isso. Tá? E eu nunca vi Keynes falando nada disso nos livros como um todo. O que ele vai dizer é, não, busque ao máximo fazer com que a iniciativa privada ocupe esses espaços. O Estado ele tem que tomar conta daquilo, tá, que é infraestrutural, tá, para que a estrutura produtiva privada surja, e aquilo que é tecnicamente social, que são investimentos necessários à industrialização, e que, se o Estado não os fizer, ninguém mais os fará. Então, Keynes dá o exemplo, por exemplo, do Banco da Inglaterra, um banco central. Né? 2, ele dá o exemplo do Porto de Londres. Ele dá exemplo de várias universidades, que são tecnicamente sociais, porque ajudam a estrutura produtiva privada como um todo, mas que a iniciativa privada não tem intenção de investir inicialmente, então, se o Estado não fizer esse tipo de investimento, ninguém o fará. Tá? Então, a minha resposta mais imediata para isso, João, é a de que, na visão de Keynes, até onde eu conheço, ele mais colocaria a ênfase em si estimular o surgimento, tá, da produção privada local para competir com a estrangeira do que o Estado assumir essa própria produção. Tudo bem? E Keynes tinha uma preocupação muito intensa com relação a não se criarem privilégios, tá? Não se fazerem políticas que sejam meramente verticais. Ele dizia, não, o orçamento de capital tem que ser o mais horizontal possível, pegar todos os setores.
tá? Porque senão ele pode gerar uma extrema ineficiência e, em última instância, essa extrema ineficiência acaba mais atrapalhando a geração de empregos, porque faz com que, por exemplo, um monopolista exista, um oligopolista exista, ao invés de várias empresas atuando, tá? Que uma empresa produzindo no país de maneira oligopolista ou monopolista seja pior do que a estrangeira, e aí a gente vai comprar do estrangeiro, tá? Do que se a gente fizer uma política horizontal e estimule ao máximo, incentive ao máximo o desenvolvimento das forças produtivas privadas. Pode falar. Professor, uma pergunta. Pode falar? Pode falar. Você citou aqui no orçamento de gasto público a Previdência. Uhum. E aí, nesse sentido, do orçamento público em Keynes, eu poderia pensar a realidade atual da Previdência brasileira, né? Ou seja, aqui o Estado ele está abrindo para a concorrência privada, né? Mas não é o Estado que está competindo com o privado, mas é o contrário, né? E aí, como que eu poderia ver isso em Keynes, entender isso, aprofundar melhor em Keynes? É um bom tema, Fábio. E assim, vamos lá. Bem, a gente tem no Brasil colocado toda uma rede de previdência social. Essa rede de previdência social, ela tem uma parcela, tá, que ela é distribuidora de renda, porque as pessoas contribuem com o mínimo da previdência, mesmo que não recebam, tá, o mínimo na vida ativa, mas após aposentarem, passarão a receber o mínimo, então você tem um upgrade de renda, a taxa de reposição é alta para uma vasta população brasileira, porque a gente é um país muito desigual, mas a gente tem também uma péssima distribuição de renda, por outro lado, porque nós temos uma distribuição muito grande, tá? Do grosso do pagamento de previdência no Brasil para determinadas carreiras do serviço público, tá? Sobretudo aquelas militares e pré-2003, que recebem salário em termos integrais. E nós temos ainda uma outra, até essa última reforma, nós tínhamos um outro problema, que são as pessoas que se aposentam antes da idade mínima, tá? Que antes a gente não tinha idade mínima, então as pessoas poderiam se aposentar, e quem acaba pagando para que as pessoas se aposentem com 50 anos e vivam até os 90, são aquelas pessoas que continuam trabalhando também até 65 anos. Então, o sistema tinha distorções, tá? E para essas distorções, que talvez superassem o conjunto de benefícios da distribuição de renda que eu comecei falando, Keynes tivesse um olhar ruim. Ao mesmo tempo, percebamos, a gente não tem privatização da Previdência no Brasil. Tá? Assim, quem vai pagar até o teto do INSS é o serviço público, é o setor público que está arrecadando recurso e passando. Tá? Além disso, daí sim, aí a gente tem as estruturas privadas que oferecem as previdências complementares, são RPC, Regime de Previdência Complementar. Isso daqui estimula a desigualdade, naturalmente. Tá? Ou, no limite, a gente pode dizer que não corrige desigualdade, porque a pessoa que tem capacidade de pagar um RPC, ela já é a pessoa que tem capacidade de poupar. Então, sendo a pessoa que tem capacidade de poupar no país como o Brasil, já é quem está em acesso de classe B e A. Né? Então, o RPC, de fato, ele ajuda a piorar a desigualdade de renda no Brasil, porque só quem já tem que vai capitalizar e vai ganhar mais, ou no limite, se quiser ser ameno, falar que não vai corrigir. Aqui a gente poderia ter um problema, mas agora, qual que seria a solução? Não seria eliminar o RPC. Né? Seria, de alguma forma, em médio prazo, fazer com que a gente tivesse, nas camadas menores de renda, ganho de renda mais rápido do que o ganho das classes de maior renda. Tá? Para a gente diminuir a desigualdade. Porque a culpa não é do regime de previdência complementar. Ele só existe porque existe público para isso. Então, isso tem que ficar claro. Né? Então, é um excelente debate a ser feito em termos de Keynes e que
Não há, mas há um vasto material que pode ser consultado. Toda discussão sobre o plano Beveridge no Reino Unido é uma discussão sobre a construção e manutenção do estado de bem-estar social lá no Reino Unido dos anos 30 para 40. Então, tem material para isso. Né? E é uma discussão, por exemplo, a minha resposta para você não é uma resposta em si. Tá? Eu fiz muito mais uma reflexão para provocar do que uma resposta em si. Porque a resposta para isso, de certa forma, a minha posição é essa, não é a Previdência que é o problema aí. Né? Ela pode até confirmar um problema, como eu disse, do RPC, porque são só os mais ricos que terão capitalização, e eles já são mais ricos e continuarão e serão mais ricos. Tá? Mas o problema já é eles serem os mais ricos, não é a Previdência que faz isso. Mas aqui, se a gente fechar aqui, mesmo deter o olhar para o gasto, né, do orçamento em Keynes na Previdência, poderia entender aqui como um meio de distribuição de renda, é isso que Keynes entende? É isso, assim. Tá, mas Keynes falar de Previdência, sou eu falando na visão de Keynes sobre o fiscal da Previdência. O que ele falou da Previdência está lá na política do Beveridge, tá? Que é isso que eu estou contando para vocês do orçamento bipartite. Tudo bem? Agora, eu estou usando Keynes para analisar o que a gente está conversando sobre Previdência. Então, a Previdência no Brasil, ela tem dois lados. Ela tem um lado que distribui renda, que são as pessoas que pagam abaixo do salário mínimo e vivem a vida que pagam o piso do salário mínimo e vivem a vida inteira abaixo do salário mínimo e quando aposentam passam a ganhar o salário mínimo. Então, tem uma taxa de reposição da renda na ativa que é maior do que 1. Tá? Isso é uma distribuição de renda. E tem uma parte vasta que é de péssima distribuição de renda, que o global, o conjunto total da Previdência paga para militar aposentar integralmente, tá? Paga para as pessoas que aposentam agora não existe mais isso, ainda bem, mas que aposentavam com 50 anos e viviam, as pessoas pagavam 25 anos de Previdência e passavam 35 recebendo. Tem desigualdade de renda aí dentro, né? Isso daqui, agora, com a idade mínima, foi corrigida, a parte do setor público, em parte, foi corrigida, em parte, não. Tá? Então, a gente tem, em algum âmbito, na Previdência, regressividade, em algum âmbito, progressividade. Tá? Por isso que a discussão é interessante. Tá? E por isso que a gente perdeu, com a reforma da Previdência do ano passado, na medida em que ela, por exemplo, não mexe nos militares, a gente perdeu a chance de construir uma progressividade maior. Entendam, o setor público, o problema da Previdência do setor público foi corrigido. Tá? Ele foi corrigido em 2013, quando começou o FUNPRESP. Tudo bem? Então, ele foi para o teto do INSS, as pessoas contribuem com o teto do INSS, e quem quiser pagar mais, paga mais, toca o barco. Tudo bem? O problema é que o déficit da Previdência do setor público vai continuar enquanto tiver funcionário público que não está ainda no FUNPRESP, que vai levar um tempo. Tá? Lá para 2040, a gente talvez resolva isso, mas já está contratada a resolução. Né? Agora, os militares correspondem a 50% do déficit do setor público e eles continuaram com as benesses que eles tinham. Então, essa parte do serviço público militar, não a civil, que eu faço parte, por exemplo, essa parte vai continuar com desigualdade, porque eles contribuem muito menos do que eles recebem. E quem vai pagar isso é o global de quem contribui com a Previdência, ou o global dos pagadores dos impostos no Brasil, porque a Previdência, ao ser deficitária, tá, alguém vai ter que recorrer a contratar dívida para pagar, e quem recorre a isso é quem administra todo o esquema, em última instância, que é o Tesouro Nacional. Então, é uma janela em aberto. Por um lado, tá, a janela tampa o sol, por outro lado, ela abre o sol. É legal isso daí. Beleza? Viu? Beleza. Um último ponto sobre a política fiscal pós-keynesiana, tá? Ou melhor, keynesiana em si, de Keynes, o que Keynes dizia sobre isso. Tem que ver com déficit público, tá? Olha que interessante, pessoal. Talvez muito diferente de tudo que vocês aprenderam, Keynes definia déficit público como um expediente, ou seja, como uma ação desesperada do setor público. E essa ação desesperada só entraria em cena
se a lógica do orçamento de capital que a gente acabou de conversar falhasse. Tá? Então, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, que é basicamente o discurso, tá? Que é basicamente o discurso sobre o Keynes ser o propositor de déficit à torto e à direito. Não, não é assim. Tá? Para ele é o seguinte, tentou fazer a estabilização automática do ciclo com recurso próprio do orçamento de capital. Tentou fazer isso. Tá? Não deu, a economia mergulhou na crise, aí vai para o déficit público mesmo. Tá? Mas a grande lógica keynesiana é evitar esse mergulho. Tudo bem? Por isso que Keynes deixa claro, né, e as pessoas se assustam de vez em quando com isso. Ele vai falar, déficit público é uma medida que só entra em ação, tá, quando o orçamento de capital falhar. Ou ele nem vai dizer falhar, quando ele não conseguir segurar a crise, quando a maquinaria não funcionar, é isso que ele vai chamar. E essa medida precisa ser entendida como uma medida um tanto quanto desesperada. Palavras de Keynes. João. Não, a última pergunta era sobre se, para Keynes, essa questão do orçamento de capital, se faria alguma diferença ele se dar via um banco de desenvolvimento, por exemplo, no BNDES, abrir uma linha de crédito que talvez os bancos privados não abrissem, ou a um juro muito baixo, e também já estabelecendo um projeto, né, no estilo das concessões aí do programa de aceleração do crescimento, né? Ou se para ele o mais correto era de que, enfim, uma empresa pública tocasse um investimento. Isso tem até a ver com a questão da competição que você falou, né? Porque se você faz a questão do orçamento de capital via banco de desenvolvimento, a priori você não teria um problema de competição com capital privado, né? A não ser que só algumas poucas empresas conseguissem credenciar esse tipo de linha de crédito, né, que era o caso, ou atender esse tipo de projeto, concessão, coisa do tipo. Beleza, vamos lá. Keynes vai falar que concessões e PPP são importantes, tá? E, de certa forma, concessão e PPP, ele não vai usar PPP, tá? Ele vai usar joint ventures, tá? O que é muito parecido. Tá? Uma joint venture com uma empresa pública e uma privada é uma espécie de PPP, tudo bem? Por que ele vai dizer que essa cooperação entre público e privado é importante? Porque a gente tem garantia da demanda pública. Né? Então, já tem um recurso público entrando necessariamente. E isso, João, já ajuda a responder a questão dos bancos. Ter banco de desenvolvimento, tá? É uma coisa que é boa, não tem problema, mas ter banco de desenvolvimento que empresta a juro baixo, que empresta a capital produtivo, não vai significar que a gente vai ter investimento e demanda por esse crédito. Por isso que, para Keynes, o importante é que o orçamento de capital faça o gasto, faça o investimento, porque assim ele está efetivamente, um trocadilho, demandando. Né? Então, é claro que o orçamento de capital, ele não exclui a existência de bancos de desenvolvimento estatais que vão fornecer funding de longo prazo para as empresas privadas realizarem seus planos de investimento. Né? Agora, isso não exclui também, claro, se vale por um lado, vale pelo outro. Isso não exclui a própria ação estatal de investir, de fazer a demanda pública, de gastar efetivamente. Né? Porque é isso que estabiliza o ciclo. Tudo bem? Então, são complementares. Entendi. Beleza? Sobre o fiscal, pessoal, feito? Perguntas? Fábio, eu tenho uma pergunta só em relação, não sei se Keynes escreveu em algum momento sobre isso, mas como é que ele via a interferência política sobre as políticas fiscais? Que eu não sei também exatamente como era o sistema político na Inglaterra na época que ele era vivo, né? Mas porque a gente, por exemplo, vê que o ciclo eleitoral ele acaba interferindo muito, né, nas políticas fiscais dos governos. Eu não sei se ele chegou a fazer uma crítica a isso, se ele chegou a fazer alguma proposição. Ótimo, ótimo. Rafael, obrigado pela pergunta, porque ela me lembra um artigo que eu recém terminei de escrever, que conta um pouco
como Keynes enxergava o desenvolvimento econômico. E é interessante isso daí, porque lá no processo de entender como ele enxergava o desenvolvimento econômico, a pesquisa passou por como ele enxerga a composição do corpo do Estado. Então, é diferente de como a política econômica deve ser feita, é como ele entende o corpo que vai compor a burocracia estatal. E aí ele vai criar lá uma terminologia que se chama agenda, tá? E é a agenda mesmo, em inglês, tá? Que é um conjunto de coisas, um programa. E essa agenda, ela deve ser a responsável por realizar, tá? Ela compõe o Estado é como se fosse a junção do que são as necessidades de longo prazo, do que democraticamente as pessoas elegeram via governo vontades de curto e longo prazo, e de como se fariam, tá, essas vontades. E aí vem o corpo burocrático do Estado, né? Então, olha que interessante. Essa coisa chamada agenda, ela tem política de Estado que governos anteriores colocaram em prática. E a entrada de um governo novo não vai retirar de prática, porque o Estado é mais importante que o governo. Mas, se a população pediu novas coisas, o governo que foi eleito, o governo de plantão, tem que trazer também para o corpo da agenda essas vontades. E quem é que vai executar isso? Um corpo burocrático técnico que pertence, tá, ao Estado, que, portanto, tem capacidade tanto de manter aquilo que a população queria no momento anterior, tá, quanto de colocar em prática aquilo que a população escolhe por meio de um governo que foi relativamente eleito mais cedo, ou agora, ou recentemente. O que eu quero chamar a atenção? É que essa burocracia estatal, ela faz com que políticas de governo tornem-se também, de certa forma, políticas de Estado. Tudo bem? Isso, olha, eu acho riquíssima essa discussão, porque isso, talvez seja difícil vocês entenderem, mas percebam, tá? A gente hoje tem no Brasil uma política de fim do meio ambiente, tá? Mas a gente tem no Brasil uma política de manutenção do Bolsa Família. Isso daqui é o jogo do corpo de o que é governo, o que é Estado. Tudo bem? A gente pode problematizar muito o que é o Brasil, mas é claro, eu estou usando um exemplo só para ilustrar como é que Keynes enxerga. Aquilo que vem, tá, de mais longo prazo e que, portanto, talvez tenha que permanecer uma década, 2 décadas, tá? E o que vem também que os governos novos trazem legitimamente como demandas populares novas, eleitas, tá? E essa agenda, que é basicamente a junção dessas vontades com o corpo técnico-burocrático do Estado, essas agendas se compõem. Por quê? Porque se a gente só tiver aquilo que é de curto prazo, o que é o desejo imediato da ação estatal escolhida pelas eleições, toda a política econômica será de 4 em 4 anos no Brasil. Em países parlamentaristas, sabe-se lá de quanto em quanto será, pode ser de mês em mês, tudo bem? Ao mesmo tempo, se só valer política de Estado de longo prazo, a população não tem capacidade de escolher o que ela quer no seu curto prazo. Então, eu acho muito interessante isso daí em Keynes, tá? Você, de certa forma, isola um pedaço da política, entendendo-a como política de longo prazo, porque o corpo burocrático que compõe o Estado, tá, ele vai continuar tocando essas políticas enquanto elas forem de maturação, e, ao mesmo tempo, a gente tem incorporação de políticas novas que vêm pelos desejos expressos nos pleitos eleitorais. Né? Te respondi? Sim, respondeu. Obrigado. Valeu. Percebam, né? Como é que eu chamei isso? Né? Eu chamei isso no artigo de alguma coisa no seguinte sentido. Há um espírito republicano, tá, forte no corpo burocrático estatal. Esse espírito burocrático forte, ele é uma coisa que reflete o que é um Estado, que é muito maior do que um governo, né? Mas, ao mesmo tempo, esse corpo burocrático estabelecido, essa coisa de Estado, ela é permeável a se absorverem as vontades que, a cada pleito eleitoral, a população emana como sendo
a sua vontade. Interessante, né? Então, assim, é uma visão, de fato, embora o Reino Unido não seja uma república, mas é uma visão republicana das coisas, né? Feito? Beleza? Fábio, só por curiosidade, no final das contas, o que você está fazendo, o que você fez nesse artigo aí, assim, indiretamente ou diretamente, né, que a gente não leu ainda, basicamente assim, os conceitos de Keynes para a formulação de políticas públicas, políticas de Estado, no sentido mais macro, né? Correto? É mais ou menos isso, nesse artigo que você procurou? Eu só trocaria o sentido mais macro por um sentido mais o que é o Estado. Tá. Tá? E tem muita, assim, ausência de conhecimento mesmo na área, tá? Tem algum debate sendo posto com relação aos impactos de uma política keynesiana, o impacto da visão de Keynes, indo para um canal, né, para a microeconomia mesmo, assim, os impactos dessas tomadas de decisão de influência keynesiana sobre o âmbito microeconômico até, no limite, indivíduo. Tem um debate grande sendo feito isso? Não, desconheço, cara. Desconheço inteiramente o debate, o que quer dizer que talvez não tenha nada, porque eu sou muito ligado no que se produz de Keynes. Mas é como se fosse uma avaliação de política pública, de uma política pública keynesiana. Seria mais ou menos isso, né? E exatamente. É muito difícil você chegar e fazer essa ligação teórica, né? E até empírica mesmo, mas você conseguir, enfim, expressar isso num canal de ligação entre uma política macro, né, influenciada pelas visões de Keynes, até por isso que eu mencionei políticas públicas ou políticas de Estado, visão de Estado, né, influenciando sobre um aspecto mais individual. Eu falo isso porque eu estudo um pouco, né, até era para fazer parte da minha dissertação, no final das contas não foi fazer parte, desenvolvimento humano, desenvolvimento socioeconômico, mais ligado à visão da Amartya Sen, né? E é interessante que eles tentam abarcar um pouco, né? É muito focado numa questão mais microeconômica, mas, né, você tem uma influência da macroeconomia muito grande também nesse sentido. Sim. Não, é super legal, assim. Enquanto você falava, eu estava pensando sobre o que seria a política macroeconômica keynesiana hoje, por exemplo, mais vigente, ou alguma política macroeconômica que fosse mais parecida com a pós-keynesiana, com a keynesiana. E, de fato, o que nós temos é a política monetária, sobretudo pós-crise de 2008, vigente. Essa, sim, se parece mais com o que Keynes descrevia, né? E aí é interessante, porque, então, a gente pode, para quem for, né, interessado no tema, pesquisar nesse sentido. Política fiscal, tá? A gente, talvez os países escandinavos tenham mais proximamente a política keynesiana. Os países da zona do euro não tem jeito, porque eles abriram mão de moeda, né? Então não tem jeito. Reino Unido também não, agora talvez na crise tem. Então, assim, a gente possui alguma coisa que a gente pode aproximar para dizer, olha, isso parece mais com Keynes. E aí analisar os efeitos disso, diversos níveis, tá, de recorte, micro, alguma coisa meso, regional, se quiser. Então, tem material, eu acho, mas material para ser estudado, mas estudos sobre isso, nunca vi. É legal, é um tema legal. Então, bom. Beleza? Fernando? Fiquei com uma dúvida, você comentou da política de gastos, né? Até que ponto, qual que é também a importância disso para estabilizar o ciclo econômico, né? Mas também a gente viu que o principal fator da dinâmica dos ciclos é a taxa de lucro, a eficiência marginal do capital, né? Qual o mecanismo, né, que a política de gastos ela vai fazer com que esse ciclo se estabilize, assim, na visão de Keynes? Porque
Me parece também que, quando a gente discutiu a questão do consumo, né, mesmo com o efeito renda, ele não considerava que, por exemplo, a propensão marginal a consumir, ela variava muito, né? Então, mesmo se você mexesse por aí, não seria pelo consumo, digamos assim, que essa eficiência marginal responderia. Isso seria, então, o caso do Estado entrar gastando por ele mesmo, sem especificar questões de eficiência marginal, e aí sim o ciclo retoma, ou tem em Keynes também uma preocupação, não sei, talvez Keynes, não sei, mas nos pós-keynesianos, existe uma teoria da crise endógena do capital, ou não é possível pensar dessa forma? Não existe uma teoria da crise endógena, digamos, estrutural e insubstituível. Assim, não existe uma teoria da queda tendencial da taxa de lucro, para usar um termo marxista, que mesmo lá em Marx, você conhece muito melhor do que eu, você tem os fatores que condicionam, mas você também tem os fatores que arrefecem. Né? Em termos de Keynes, assim, olha que interessante, porque você trouxe os elementos que a gente vai misturar para dar resposta. Né? A propensão marginal a consumir, ela não cai tão bruscamente. Tá? Aí vem um monte de elementos, por exemplo, a função consumo keynesiana, ela foi muito bem construída, né? Então, ela tem o fator que é a propensão marginal a consumir, mas ela também tem o seu intercepto, que é o consumo autônomo, tá? As pessoas vão despoupar, as pessoas vão pegar ajuda com outra pessoa, mas vão manter o nível de consumo durante um determinado período de tempo. Então, o consumo, o salário não cai tão bruscamente, tá? O desemprego, embora ele aconteça e cresça muito, tá? Ele não vai levar toda a mão de obra de um país. Então, você tem uma resistência de salários, que garante, digamos, um piso para o consumo em termos do PIB, tá? Em termos de componentes da demanda sobre o PIB. E aí que está um detalhe interessante. Quem é que inflexiona muito rapidamente e causa a crise? O empresário, como você trouxe, a eficiência marginal do capital, o colapso de expectativa. E como é que o setor público ajuda? Bem, por um lado, o setor público vai ajudar porque a política de gasto dele é constante. Tá? O estabilizador automático exige que o orçamento de capital sempre tenha gasto. Né? E se esse gasto está acontecendo, então, por um lado, ele implica que é um gasto que o setor público está fazendo para com o setor privado. Né? E é um gasto de investimento, construção de capital social, construção de riqueza. Logo, o setor público está garantindo um mínimo de gasto, tá? Também junto com o consumo que já existe. Se a economia entrou em crise, o investimento público tem que aumentar. Então, ele vai gastar mais. Né? O que ajuda, portanto, no componente G lá dos componentes da demanda em relação ao PIB, tá? A aumentar aquilo que é dispêndio, e é dispêndio que o setor público faz do setor privado. No setor privado, se o empresário A deixou de investir, de, portanto, demandar, o governo vai lá e ocupa esse espaço. Segundo, porque a lógica do orçamento de capital keynesiana também ancora, foi a pergunta que o João fez, expectativa. Então, se o empresário, né, ele tem a possibilidade, ele é passível de colapsar suas expectativas de uma hora para outra, como é possível, e é a causa da crise para Keynes, inclusive, se há uma demanda pública existente, tá, o empresário pode até colapsar sua expectativa, mas ele não vai olhar e falar o seguinte, não venderei de jeito nenhum. Tá? Isso não pode acontecer porque existe uma demanda pública que está ali construindo estrada, saneamento básico, está construindo hospital, que está empregando um monte de gente, que está ajudando um monte de empresa. Você mantém um mínimo nível de demanda que vai fazer com que na cabeça do empresário ele tenha a âncora. Tudo bem? Então, são esses dois caminhos. Um, o gasto efetivo que o orçamento de capital impõe. Dois, tá? A âncora expectacional que o orçamento de capital constrói. Beleza? Beleza? Obrigado. Valeu. Professor. Diga, Marcelo. Opa, só para tirar uma dúvida. Outro dia eu estava vendo um artigo, né, sobre modelos neo-keynesianos. E aí estava passando uma ideia de que aquela hipótese de rigidez de preço e salários não significa que a economia nunca entre no equilíbrio. Tipo, seria a ideia que ela pode demorar um pouco mais para entrar em equilíbrio. Na obra do Keynes, tem alguma ideia de economia convergindo para o equilíbrio ou não? Ótima pergunta, Marcelo. Até ri aqui, porque quinta-feira passada, um orientando meu
de doutorado defendeu a tese, e a tese era as noções de equilíbrio na teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Tá? E aí tem 83 menções à palavra equilíbrio ou balance, lá na teoria geral, em 3 dimensões possíveis, tá? Que é a dimensão ontológica do equilíbrio, a dimensão metodológica do equilíbrio e a dimensão meramente semântica do equilíbrio, tá? Que é meramente para apresentar. Então, assim, equilíbrio é uma controvérsia gigante, tá? Na perspectiva pós-keynesiana, e assim, o que, por exemplo, vamos pegar aqui a resposta que eu acabei de dar para o Fernando, né? A gente não colapsar a propensão marginal a consumir em momentos de crise significa, de alguma forma, estabilidade, que significa, de alguma forma, um equilíbrio. Agora, que equilíbrio é esse? Tá? A maior sensação que eu tenho é que a palavra equilíbrio, ela é didática, ela não é econômica, ela não é um ponto de repouso do sistema, tá? Ela não é uma coisa biológica ou uma coisa química ou bioquímica, que a gente vai trocar ali determinado conjunto de moléculas e ficar num equilíbrio, tá? Não é isso. Na economia, equilíbrio é muito mais uma didática, muito mais para a gente conseguir compreender a dinamicidade, portanto, a habilidade e natureza dinâmica do sistema econômico. Tudo bem? Se a gente pega, por exemplo, vou fazer mais uma vez a conversa com a pergunta do Fernando. Se a gente tem, tá, uma crise, certamente a propensão média a consumir da sociedade não vai se reduzir tão imediatamente, mas individualmente várias pessoas estarão fora do equilíbrio, porque elas perderão renda, né? Aí, por exemplo, vocês, ou partes da sociedade que têm onde queimar reserva, essas manterão o consumo. Então, equilíbrio é um puzzle na obra de Keynes, tá? E esse orientando meu, ele fez uma investigação profunda, assim, pegou o word counter, né, contador de palavras, mediu a versão em português, mediu a versão em inglês e foi analisar em quais dimensões a palavra equilíbrio era utilizada, né? E são várias dimensões, Keynes não deixa claro. Imagina, você pode pegar equilíbrio na teoria geral significando tanto um artefato metodológico, tá? Se vocês leem um capítulo, por exemplo, para ser um artefato metodológico, a taxa de juros tem que ser, no mínimo, a eficiência marginal do capital para que a gente possa ter investimento. Isso é um equilíbrio, isso é metodologia. Tudo bem? É um método de procedimento, de eu enxergar a teoria. Tá? Acabei de falar da estabilidade do consumo, isso é ontológico, é como nós somos, seres humanos. Tá? Equilíbrio como semântica, tá? Como alguma coisa que tenda a significar um ponto. Tudo bem? Na teoria geral, por exemplo, ponto de demanda efetiva. Quando a gente estuda lá no capítulo 3, tá, que Keynes diz, é um ponto em que a gente nem vai ter mais incentivo a aumentar emprego e nem a diminuir, é um ponto de repouso. Tudo bem? Então, é controverso, cara. E é diferente dos modelos neo-keynesianos, com certeza, porque os modelos neo-keynesianos, eles têm um desequilíbrio de curto prazo, mas no médio prazo, o equilíbrio quer dizer o ponto de gravitação do sistema. O sistema precisa ir para ali, porque se ele está fora dali, ele vai gerar inflação, por exemplo. Beleza? Ótima pergunta, cara. Beleza, obrigado. Bacana esses vários tipos de equilíbrio. Controvérsia, né? Muita controvérsia. Perguntas? Se não tiver, a gente passa para a política monetária, depois a gente faz um intervalo. Política monetária em Keynes, vamos lá. Então, falei para vocês do word counter que eu fiz na teoria geral. Política monetária é a política mais dita por Keynes na teoria geral, e isso dá para entender por quê, porque ele está dizendo da política que vai cuidar da taxa de juros, e a preocupação dele ali na teoria geral é mostrar o que forma a taxa de juros e por que ela afeta, tá, a geração de emprego. A gente viu isso até a aula passada, que era a aula em que a gente estava descrevendo a teoria geral. Vamos lá, tá? Política monetária em Keynes, qual é o objetivo dela? É o mesmo objetivo da política fiscal e da política cambial e da política de renda. Gerar o máximo crescimento, tá, com pleno emprego. Tudo bem? Então, isso está em Keynes. E lembrem-se, aqui eu já ao falar de uma segunda política, eu já posso trazer mais uma coisa para a nossa conversa, que é
Keynes não acha que uma política econômica sozinha vai conseguir alcançar nada. A gente precisa de coordenação de políticas. Tudo bem? Pois bem, então, esse crescimento econômico com pleno emprego é o objetivo, em última instância, da política monetária, mas ela vai precisar das outras políticas para chegar lá. E a política monetária tem, dentro dessa coordenação com as outras políticas, tá? Por exemplo, tal qual o orçamento de capital tem a responsabilidade de fazer a estabilização automática do gasto, tá? A política monetária também tem responsabilidades diretas. São 5 as responsabilidades da política monetária. Tá? Quais sejam? Vocês vão agora ficar cansados de ouvir a palavra estabilidade. Tá? A política monetária tem como objetivo direto, sobre a sua alçada, sobre a sua responsabilidade, tá? Alcançar 5 estabilidades. Quais sejam? Estabilidade financeira, que a gente está vendo hoje acontecer. A PEC do orçamento de guerra é uma PEC que busca fazer, tá? Ao modificar o artigo 164 da Constituição, tá? Fazer estabilidade financeira. Keynes vai sugerir isso. Esse foi um dos primeiros temas que Keynes trabalhou na vida, no Indian Currency and Finance, de 1916 ele já falava isso, tá? Estabilidade de liquidez, que a gente também vê muito, estuda muito estabilidade de liquidez enquanto ação do Banco Central. A gente sempre vê lá o que o Banco Central é, tá? É o emprestador de última instância, o banco dos bancos. É quem, na hora em que ninguém quer emprestar dinheiro, empresta. Então, isso é, tá? Quem mantém estável a liquidez do sistema. Tudo bem? Quem é que vai, quando a taxa de juros está pressionada, a comprar títulos do mercado e devolver dinheiro, tá? Banco Central. Ele está fazendo o quê? Estabilizando a liquidez. Ah, Fábio, mas com isso ele também estabiliza financeiramente o sistema. Sim, essas coisas são relacionadas, tá? Faltou liquidez, o sistema se tornou ilíquido e nada é feito, ele vai se tornar insolvente. Então, essas coisas são relacionadas, é claro, tá? Nada em economia, pessoal, é unívoco, tá? Tudo tem as suas relações. Então, estabilidade financeira, estabilidade de liquidez, o que mais? Estabilidade, tá, de preços, controlar a inflação, claro, né, Keynes é preocupado com isso, tá? Outra, estabilidade da taxa de câmbio, tudo bem? A autoridade, ó, vamos lá, movimentos de capital, movimentos no mercado cambial afetam o mercado monetário. Por quê? Porque vários movimentos do mercado cambial, tá, são trocas imediatas de moeda estrangeira por moeda local. Então, isso, peguem lá os condicionantes da base monetária, se quiserem. Isso aumenta a liquidez, tá? Toda vez que entra recurso internacional no país. Se sai recurso do país, isso constrange liquidez. Então, isso tudo impacta sobre o mercado monetário e a gente está falando isso tudo de relações de um país com o resto do mundo. Logo, tá, um banco central, ele tem que cuidar da estabilidade cambial do país. E aqui eu estou falando de política monetária, não estou falando de política fiscal, cambial. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos recobrar. A gente já está no quarto estabilidade, está na quarta estabilidade. Financeira, de liquidez, de preços, controlar a inflação, cambial, e tem uma que é fundamental para que a política monetária funcione. Estabilidade de expectativa. Tudo bem? Rápido jogo aqui, abram os microfones de vocês e me digam o que vocês esperam da reunião do Copom para amanhã. Corte de 50 bips. 50? Vamos lá. Enquanto eu coloco minha água aqui, me diga. Diria 0,75. 0,75. Vamos lá. 5 bips. Fernando, você? Na verdade, tinha esquecido que o BC ia se reunir amanhã, mas não lembrava. Mas acho que vai diminuir, né? Tá, pelo menos o Focus está prevendo queda de taxa de juros e inflação está no buraco, né? Isso. Pode ser 50 também. Também, vamos lá. Alisson?
ouvindo, professor? Estou ouvindo. Eu vou com um consenso aí de 50 também. 50, tá certo. João, Fábio, Marcelo, Alan, Léo. Eu também tinha esquecido que eles iam se reunir amanhã. Mas eu acho que é uns 0,50 vezes de queda. Bem. João, você? Não, eu havia esquecido. Só para o Guedes não precisar emitir moeda. Vou acompanhar a vontade geral aí. 50 vezes. Eu já vou até entrar aqui na discussão. O Banco Central brasileiro, tá? Ele está funcionando bem em termos de condução de expectativas. Então, todos vocês estão conduzidos em termos de expectativas. Se ele tivesse meio loucão, tá? A gente ia ter uma dispersão gigante. Tudo bem? O problema desse uníssono em 0,5 pontos percentuais de corte, o problema disso é que isso mais ou menos força o Banco Central a cortar nesse nível. Tá? Mas a minha sensação, minha aposta é que ele vai cortar 1 ponto percentual, tá? 100 bips. Então, eu acho que ele vai jogar para 2,75. Né? Mas o que eu quis chamar a atenção para vocês é justamente do que é estabilidade de expectativa. Estabilidade de expectativa foi isso que vocês acabaram de falar. Assim, o Banco Central, a ação está tão relativamente clara nos últimos tempos, tá, que ele acaba fazendo com que as pessoas tenham um raciocínio semelhante em relação ao que acontecerá do futuro. Tá? E este é, talvez, um dos elementos cruciais para que o Banco Central consiga fazer política monetária. Porque se existe numa economia uma dispersão muito grande, tá, de expectativas, o Banco Central não tem por onde, digamos, trafegar. Tudo bem? Olha que interessante isso. Lá em 2015, tá bem, a gente teve uma inflação, tá, de 10% em 2015, mas a taxa de juros vai para 16,5%. Tudo bem? Por que a taxa de juros teve que ir para 16,5%? Foi o preço que a gente precisou pagar em termos de Banco Central para reorganizar as expectativas das pessoas em relação ao que seria o comportamento da taxa de juros. A gente teve que levar a taxa de juros para um ponto alto para as pessoas falarem o seguinte, não, pera, tá? Agora o Banco Central tomou uma atitude, agora ele está, de fato, tá, lidando com a conjuntura econômica, agora o Banco Central consegue coordenar a expectativa. Tudo bem? Eu costumo chamar que 2015 e 2016 foi o preço que a gente pagou com uma taxa de juros de 16%, numa economia que afundava, tá, para poder reconquistar as expectativas das pessoas. E digo mais, tá? Por que o canal das expectativas, por que a estabilidade de expectativas é tão importante? Porque esses 3 objetivos imediatos do Banco Central, recobremos: estabilidade financeira, estabilidade de liquidez, estabilidade de preço, estabilidade cambial, estabilidade de expectativas. Tá? Esses 3 objetivos, eles serão alcançados por meio de 3 instrumentos que o Banco Central tem. Tá? O principal instrumento que o Banco Central tem, vou começar por esse instrumento porque é o principal, que é a taxa de juros. Tá? A taxa de juros do Banco Central, ela tem alguns canais de transmissão. Tá? Quais são esses canais de transmissão? São 4. Tá? Canal do crédito. Tudo bem? Vocês são muito acostumados a ouvir o canal do crédito. O que é isso? Aumentou ou subiu a taxa de juros, tá? Isso significa que consumidores tomarão mais ou menos recursos para poder consumir, tudo bem? Canal do crédito. Aumentou ou subiu a taxa de juros? A gente dificulta a contratação de capital de giro das empresas, o que aumenta ou diminui custo. Né? Canal do crédito. A gente aumentou a taxa de juros. A gente cria um custo de oportunidade e um custo efetivo ao investimento produtivo privado. Beleza? Canal do crédito, aumentou a taxa de juros ou reduziu, a gente estimula mais ou menos as pessoas, olha que louco, tá? A fazerem o borrow to lend. O que é isso? Em economias, tá, com o sistema financeiro mais compreensíveis, como é o caso
da economia do Reino Unido ou dos Estados Unidos, muita gente toma crédito, tá, para investir em renda variável. A pessoa vai pagar ao final do ano 3, 4% e está tentando ganhar em renda variável 10, 15, 20%. Se a taxa de juros sobe, isso faz com que as pessoas corram mais, tá, para rendas fixas do que rendas variáveis. Tudo bem? Mas, independente, esses 4 são canais do crédito que decorrem de quem? Da taxa de juros. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. O que mais que existe de canal da taxa de juros? Tem outro que chama canal do portfólio. O que é isso? Mudou a taxa de juros, as pessoas mudam os ativos que elas colocam na carteira. Tudo bem? Agora, para as pessoas mudarem os ativos que elas colocam na carteira, elas têm que ter expectativa funcionando bem. Beleza? Faz sentido? Efeito riqueza, já ouviram falar? São perdas e ganhos patrimoniais ou de capital que acontecem sobre títulos pré-fixados toda vez que taxa de juros sobe ou cai. Tudo bem? Então, por exemplo, muita gente amanhã que tem título pré-fixado, se a taxa Selic cair, ela vai cair, tá? Isso faz com que os títulos pré-fixados acompanhem a queda da Selic, tá? E o preço do papel suba, dando ganho de capital a quem tem investimento pré-fixado. Isso é um outro canal, a gente chama de efeito riqueza. Beleza? Agora, percebam, eu estou falando isso tudo para vocês porque eu quero ressaltar a importância do canal expectativa também, tá? Melhor, da estabilidade expectativa. Se as pessoas resolverem, tá, no mercado financeiro, por conta de expectativas descoordenadas, apostarem contra uma, digamos, saúde econômica ou contra um benefício vindo de uma queda da Selic, elas podem pedir pré-fixado mais alto, tá? O que faz com que as pessoas que tenham papéis pré-fixados, por exemplo, dívida pública, percam recurso. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque um dos critérios centrais para a política monetária funcionar é a estabilidade de expectativa. A estabilidade de expectativa é tão importante que eu acabei de citar para vocês 3 canais. Vamos lá, canal do crédito, tá? Canal do portfólio e efeito riqueza. E agora eu vou dizer para vocês o nome de um outro canal, canal expectativa. A gente agora chama o canal da expectativa de Forward Guidance. Já ouviram falar disso? É a autoridade monetária conseguir liderar, tá? Por seus anúncios, pela sua prática, pelos seus relatórios, tá? Pelas suas aparições em mídias, coordenar o que a gente espera do futuro. Forward Guidance, tudo bem? Isso, para Keynes, é o canal das expectativas. E esse canal é fundamental, porque se a gente tem expectativa, por exemplo, muito diluída, muito nebulosa, a gente nem faz o canal do portfólio. Ninguém vai para pré-fixado, por exemplo. Então não tem nem efeito riqueza. Tá? Ninguém borrow to lend. Ninguém toma dinheiro emprestado para investir em variável, se a gente tem expectativa ruim do mundo. Tudo bem? A expectativa ruim do mundo faz com que, em última instância, a política monetária não funcione. É o caso da armadilha da liquidez. Então percebam, estabilidade de expectativa é um objetivo imediato da política monetária. E é também um canal de transmissão da taxa de juros, que é um instrumento da política monetária para alcançar a estabilidade que ela precisa alcançar daqueles 5 fatores. Vou dar um outro exemplo. Estabilidade inflacionária, tudo bem? Ou que é a mesma coisa, estabilidade de preços. Se as pessoas duvidam que a política monetária é capaz de estabilizar os preços, o que elas fazem? Correm da moeda comprando outras coisas e causam inflação. Correm da moeda comprando dólar paralelo, tá? E forçam uma desvalorização da taxa de câmbio. Percebem o papel da expectativa? E é por conta de a política monetária, tá, precisar conduzir expectativa, mas ter poucos canais, poucos instrumentos suficientes a isso, que Keynes é tão preocupado com a política monetária na teoria geral. Disse para vocês da taxa de juros, que é um dos instrumentos dos 3 que eu preciso apresentar, que nós tínhamos 5 canais de transmissão. Eu só falei de 4, está faltando um, que é o canal do câmbio. Tudo bem? E o canal do câmbio, nós começamos aqui a aula sobre política monetária conversando. Quando eu disse para vocês, tá, que
toda movimentação de troca de moeda estrangeira por moeda nacional no mercado cambial afeta o mercado monetário. Tudo bem? Entrou o dólar no Brasil hoje, tá? O que a gente tem? O câmbio está subindo? Ah, o câmbio está subindo. Então, saiu o dólar do Brasil hoje, tudo bem? Então, pessoas com real na mão trocaram o real por dólar e foram embora. Isso diminui a base de real no Brasil, que a gente chama também de base monetária. Isso força a taxa de juros a subir. O Banco Central, tá, vai precisar comprar dívida pública e colocar moeda em circulação. Tudo bem? Ele está fazendo isso para controlar a taxa de juros. Percebam o canal do câmbio enquanto um controlador, tá, ou melhor, enquanto, tá, um instrumento que a política monetária vai usar, tá, para atingir os seus objetivos. Tudo bem? Beleza? A gente pode, talvez, querer utilizar o câmbio apreciado para poder segurar preço no país. A gente pode fazer isso. O Brasil já fez isso muito, tá? Para que ele possa fazer isso, ele vai ter que subir a taxa de juros. Então, ele vai instrumentalizar a taxa de juros para atrair capital estrangeiro, valorizar o câmbio e controlar a inflação, isto é, estabilidade de preços. Beleza? Feitos os 5 canais? Então, faltam 2 instrumentos. Tá, João? Manda ver. Professor, uma pergunta em relação à expectativa, porque acho que o importante é você manter estabilidade de expectativa, só que as expectativas não sejam todas exatamente iguais. Né? Porque, pelo menos, eu digo isso porque eu me lembro do argumento do próprio Keynes, de que para você conseguir fazer uma política monetária bem-sucedida, você precisa ter diversidade de opiniões. Né? Agora, essas opiniões podem ser razoavelmente estáveis. É isso? Perfeito, tá? Então, assim, João, maravilha. Keynes, ele vai dizer, e claramente ele disse o que você trouxe, alguma disparidade, tá? Algum caminho de expectativas é o melhor dos mundos, porque assim o Banco Central tem por onde navegar, tudo bem? Ao mesmo tempo, se, por exemplo, no caso brasileiro hoje, a grande convenção, todos os grupos que eu perguntei, todo mundo disse que a redução seria de 0,5 pp. Então, assim, todo mundo está falando isso. Algumas pessoas estão dizendo 0,75, né, e eu estou lá apostando no 1. Tudo bem? Digamos, a mediana, a moda, tudo está lá em 0,5 de queda. Selic é 3,25. Mas se tem alguma dispersão, mínima que seja, o Banco Central já pode usar. Mas eu te diria mais. Como o Banco Central ele está conduzindo muito bem há algum tempo as expectativas, mesmo se ele levar 0,75 hoje, a gente teria pouco problema. A gente não teria uma reação. Tá? Como é que dá para ver isso daí? Por exemplo, dá para ver pela mediana do Focus, que está apontando 2,75. Tá? Vou além, tá? O problema das expectativas unânimes é quando elas são ruins. É o Brasil de 2015, em que todo mundo tinha unanimidade de expectativa de que o Brasil estava mal. Aí o Banco Central não tem por onde correr. Quando há uma unanimidade de expectativa, mas que é boa, como está agora colocada, de que dá para derrubar a taxa de juros, mesmo que o Banco Central vá além do que a expectativa importa, o forward guidance está bem ancorado. O Banco Central consegue conduzir a expectativa. Tá? Então, assim, sua colocação é ótima. O melhor dos cenários é alguma dispersão, porque alguma dispersão abre um espaço para o Banco Central passar. Né? Mas como o Banco Central está bem cotado, ele está estimulando boas expectativas, mesmo que haja unanimidade, o Banco Central consegue ultrapassar um pouco e continuar conduzindo as pessoas. Para fazer um contra-exemplo que talvez ajude, né? Em 2014, na época da eleição, o juro DI, que é o juro marcado a mercado, para 360 dias, tinha descolado muito da Selic. Tudo bem? Então, isso indicava que, para daí a um ano, os agentes esperavam que a taxa de juros estivesse razoavelmente mais alta do que aquilo que ela estava, tá, naquele momento. Tudo bem? O Banco Central fez uma reunião e subiu a taxa de juros muito pouco. O que aconteceu com o DI? Ele dispara em relação à Selic. Ou seja, nesse ponto, o Banco Central perdeu a condução da expectativa.
Hoje está muito contrário, assim, tá? Se você pega o que está acontecendo na marcação a juros, tá? As pessoas já estão apostando que a taxa de juros vai efetivamente cair, tá? E isso abre um espaço para o Banco Central, por exemplo, embora a nossa mediana e nossa moda aqui esteja em 0,5, tá? Como as pessoas estão bem conduzidas em termos de expectativas pelo Banco Central, dá para dar um choque de 1 que ninguém vai assustar. Beleza? Beleza. Professor, eu acho que isso é um pouco acho que é uma questão que aquele texto do livro, né, do Lavoie, coloca de quem segue quem, né? Se existe margem de manobra, porque, assim, se os juros não podem ser, se eles não são uma variável exógena, digamos assim, então, na verdade, o Banco Central que segue o mercado, né? Agora, se eles são uma variável exógena, é o mercado que segue o Banco Central. E, se não me engano, a perspectiva horizontalista era de que é o mercado que segue o Banco Central. O mercado, inclusive, tenta adivinhar qual é o próximo passo que o Banco Central vai fazer e não o contrário. Perfeito. Em geral, por que a questão é super bem colocada. Em geral, o mercado vai seguir o Banco Central. Por quê? Porque ele é o grande player, né? Mas isso não quer dizer que não haja descolamento. Há descolamento, o Brasil viu isso 2013 para cá, ele viu o descolamento entre 13 e 15. Tá? Aí o Banco Central tem que articular com o Tesouro e agir, e agora a gente viu o descolamento também, mas agora é uma crise tamanha, né? E é uma crise mundial, não é só nossa, diferente lá do que foi 13, 14 e 15. Agora, em geral, vai se seguir o Banco Central porque ele é um grande player. Imagina o interbancário, tá? Interbancário, o banco está escolhendo se ele vai emprestar para outros bancos ou para o Banco Central. Se o Banco Central está pagando 3,5, tá? Ele não vai emprestar para outros bancos pagando 2,5. Vai emprestar para o Banco Central. Por isso que o preço que o Banco Central colocar vai ser, em última instância, o preço que vai ser realizado. Então, o Banco Central é um grande player, ele marca preço. E é por isso, inclusive, que o Banco Central, agindo na ponta longa da curva, ou no mercado secundário de títulos públicos do Tesouro Nacional agora no Brasil, ele vai marcar preço. Ele é um grande player, ele vai marcar o preço. Quem não quiser seguir o preço do Banco Central, vai então comprar dívida privada, que nesse momento pouca gente quer. Ou pior ainda, vai investir no exterior, o que é difícil também. Então, o Banco Central entrando no mercado secundário, ele vai marcar o preço. Com o Banco Central entrando no mercado secundário, a gente tem uma capacidade muito maior de realizar a política do MMT. A gente tem uma capacidade muito grande de realizar a política do MMT, porque agora a gente controla a ponta longa da curva de juros. Isso me permite, pessoal, vou aproveitar a sua pergunta, João, a entrar no segundo instrumento de política monetária, que é um instrumento que Keynes propôs em 1940 e que agora todo mundo fala, que se chama administração de dívida. O que é isso? O Banco Central atua na ponta curta, no mercado monetário. Ele não atua na ponta longa. Na ponta longa, quem atua normalmente é o Tesouro Nacional. Tudo bem? Ponta longa é a dívida com maior maturidade. O que Keynes propunha? Ele propunha, um texto dele de 42. O cara era muito foda. Porque agora a gente discute isso com normalidade. Tá? Ele lá em 42 falava, não, vamos fazer isso, pessoal. O que Keynes propõe? Olha, o Banco Central não deve atuar só com dívida de curto prazo. Não é só fazer compromissada ou receber depósito voluntário. O Banco Central tem que atuar em toda a maturidade da curva de juros. Porque desse jeito, se ele emitir título, tá, de 1 ano, de 3 meses, de 5 anos, de 10 anos, ele vai conseguir controlar a curva de juros muito melhor do que se ele só atuar no curto prazo tentando influenciar o longo. Isso é o quê? Administração de dívida pública. Faz sentido? Por que eu interferi? Por que eu atropelei? Porque a resposta que eu estava dando para o João, tá, de a gente ter o Banco Central como grande player no curto prazo, agora a gente tem o Banco Central como grande player no longo prazo. E ele está administrando dívida pública desse jeito, o custo dela. E ao fazer isso, tá, o Banco Central consegue ter muito mais controle sobre o que realmente importa, que são os juros curtos e os juros longos, que nós chamamos de quê?
curva de juros, ou estrutura a termo de taxa de juros, ou yield curve. Tudo bem? O Banco Central vai atuar nessas duas pontas. E ele vai ser um grande player nas duas pontas. Ah, vai atrapalhar o mercado? Maravilha, que atrapalha o mercado que vai buscar, então, privadamente sua solução. Quero ver quem é que vai fugir de dívida pública como um ativo mais seguro que possui. Tudo bem? Então, Keynes propunha, lá em 40, e, portanto, está apresentado no texto para vocês, também nas notas de aula, um segundo instrumento para a política monetária, que era a administração de dívida. É isso que a gente está falando aqui. Beleza? Dúvidas? Terceiro instrumento, regulação. Tá? O exemplo melhor que tem de regulação disponível é depósito compulsório. Né? Depósito compulsório é determinado pelo Banco Central, e o Banco Central basicamente diz, de cada X que entrar, tá, de depósito à vista, um percentual tem que ficar lá no Banco Central parado e não é remunerado. Tá? De cada X que entrar de depósito a prazo, tem que parar lá no Banco Central e não tem o que fazer. Então, regulação é o Banco Central dizer o que pode e o que não pode ser feito. É força de lei, decreto, portaria. Limita a capacidade que as pessoas têm de agir. Tudo bem? O efeito, tá, da regulação é tanto direto, por exemplo, uma regulação sobre o sistema financeiro, basicamente sobre operadoras de cartão de crédito, que aumenta o pagamento mínimo de cartão. Tudo bem? Se a gente tem o pagamento mínimo de fatura aumentado de 10% para 15%, ou, que é um outro exemplo, o Banco Central vigia todos vocês, eu não sei se vocês sabem disso, se vocês pegam 3 empréstimos, tá, em um determinado período de tempo, que eu não me lembro qual é, acima de R$1.000, no terceiro empréstimo o Banco Central começa a vigiar o crédito de vocês. Tudo bem? Isso é o quê? Isso é medida macroprudencial, é uma regulação. Por que o Banco Central faz isso? Porque ele quer estabilidade financeira. Então entendam, por exemplo, se o Banco Central proíbe, tá, determinadas operações no sistema financeiro, ele pode talvez coibir com isso inflação de ativo financeiro e indiretamente, tá, pela ação direta dele de regrar determinadas operações do mercado financeiro, ele faz isso diretamente e indiretamente ele ajuda a taxa de juros. Por quê? Porque quando tem inflação de ativo financeiro, quem é que precisa subir para poder regular, tá, essa inflação de ativo financeiro? A taxa de juros, porque ela acaba sendo uma renda fixa, tá? Que as pessoas, então, desarmam posição de renda variável e correm para a renda fixa quando ela sobe. Só que se a gente cria regulação que impede, tá, determinadas posições, transações, que pede, tá, que a gente tenha determinado nível de ativo como colateral de empréstimo, ou determinado nível de capital social para poder abrir um banco ou fazer tal operação, se a gente tem esse pedido, essa regulação, talvez a gente torne o sistema financeiro muito mais seguro, né, muito mais estável financeiramente, e tire da taxa de juros uma carga de precisar ficar o tempo todo, tá, subindo e descendo em grandes oscilações para controlar variação de ativo financeiro, de preço de ativo financeiro. Vou dar um outro exemplo aqui. A ação do Banco Central americano de fornecer liquidez continuamente, toda vez que o mercado queria, tá, fez com que a taxa de juros dos Estados Unidos, em nível geral, nos últimos anos, tenha baixado. Tudo bem? Então, percebam, o que eu estou chamando a atenção para vocês? O Banco Central exercendo, tá, um mecanismo que é de regulador de mercado nos Estados Unidos e talvez no mundo inteiro, por ele emitir a moeda mundial, tá, ao centralizar os mercados no Fed, ao dizer o que poderia ser feito ou não, e estabilizada a liquidez, ele deixou a taxa de juros nos Estados Unidos mais livre para se movimentar de acordo com o lado real da economia. Isso lá no mundo keynesiano, a gente vai entender, tá, como sendo a junção da política de taxa de juros, a busca da estabilidade pela liquidez, tá, a capacidade que os bancos centrais têm de ditar o preço da moeda, tá, e de fazer regulação e administração de dívida. O Banco Central americano hoje ele funciona muito parecido com o conjunto de ditames que Keynes colocava para a operação da política monetária. Tudo bem? Lá no instrumento taxa de juros, tá,
como é que a taxa de juros, enfim, para a gente terminar, ela é operacionalizada? Tá? A taxa de juros é operacionalizada de duas formas, sobretudo. Tá? Alastradamente, a forma mais importante, open market, operação de mercado aberto. É isso que define no dia a dia, no corriqueiro, a taxa de juros. Tudo bem? Mas há um outro mecanismo pelo qual a taxa de juros também é colocada, que é o redesconto, tá? Que é muito pouco utilizado hoje no Brasil, lá nos Estados Unidos. Tá? Nem tanto, mas o redesconto é o preço pelo qual reservas serão oferecidas. E é por meio disso, por exemplo, João, que o horizontalismo, tá, vai ter uma taxa de juros absolutamente estabelecida pelo Banco Central, porque é ele que oferece reserva numa economia em última instância. Então, o preço que ele colocar é o preço que vai ser exercido. Tudo bem? Perguntas? Professor, então seria por isso que eles diziam que as operações do Banco Central são operações, na verdade, defensivas? Existem algumas coisas que a gente vai ver, tá? A operação defensiva do Banco Central é quando ele atua, por exemplo, no open market, para manter a taxa de juros no patamar estabelecido. Então, quando a gente vende compromissada, por exemplo, para manter a taxa de juros em 3,75, a gente está defendendo a taxa de juros. Isso é o defensivo. Lá no horizontalismo é acomodacionismo. Tá? É o Banco Central oferecendo toda e qualquer reserva àquele preço que for demandada dele. Então, ele acomoda. Tudo bem? Agora, acomodação e defesa é muito próximo. É muito próximo. Tá? A defesa, em geral, a gente vai ver quando ela se refere, de fato, à manutenção da taxa de juros, independente da demanda por moeda direto do Banco Central. Pode ser o que sobrou no mercado de reservas. Tá? Se sobrou muito recurso no mercado de reserva, taxa de juros cai. O Banco Central vai entrar defensivamente, tirando reserva de mercado. Acomodar é o Banco Central oferecer toda a reserva que for pedida a ele, que é o horizontalismo em última instância. Tá? Agora, toda vez que o Banco Central acomoda, ele está sendo defensivo, porque ele vai manter a taxa de juros no patamar estabelecido. Então, pode usar qualquer um dos dois, mas acomodar é o Banco Central entregar toda a demanda por moeda que é feito. Tudo bem? Defensivo é o Banco Central controlar a oferta e demanda para manter a taxa de juros no patamar estabelecido. É isso. Mas eles se referem, ambos termos se referem ao mesmo instrumento. Se referem ao mesmo caminho para se alcançar, o P-Market, sobretudo. Tá. Seja com título, seja com depósito voluntário. Mas é o Banco Central tirar e colocar moeda, é isso. Dúvidas? Então, pessoal, vamos fazer um intervalo de 20 minutinhos, são 4 horas, a gente volta às 4h20, tudo bem? Eu vou encerrar a gravação agora, e daí